Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciar a homilia, eu gostaria de contar uma coisa para vocês. Alguns de vocês já sabem, mas acredito que a maior parte não saiba. Hoje, oficialmente, o diácono Lucas foi eleito sacerdote, foi aprovado para ordenação sacerdotal no próximo mês. Então vamos acolhê-lo. Meus amados irmãos, então cheios dessa alegria, nós queremos compartilhar a palavra de Deus na celebração festiva de São José. A liturgia nos coloca hoje diante de uma das figuras mais silenciosas da Bíblia, mas que ao mesmo tempo carrega uma densidade muito grande, teologicamente falando. São José, onde nós percebemos na Sagrada Escritura praticamente sem discurso, mas que ao mesmo tempo é um homem profundamente de ação, por escutar e seguir a voz de Deus. Então o padre não vai se demorar na homilia de hoje, e eu tenho alguns traços de São José que eu gostaria de trazer aqui hoje, para que a gente pudesse refletir juntos. O primeiro deles, José, filho de Davi, não tenhas medo. O evangelho de hoje apresenta para a gente um momento em que José, ele viveu como que aquele drama humano, de estar apaixonado, de escolher para si um destino, uma família, e precisar recalcular a rota. Sabe o que toca a cada um de nós? Muitas vezes, quando nós decidimos algo, principalmente quando nós sentimos que nós temos a razão, dificilmente nós voltamos atrás. A Bíblia diz que José, seu marido, era justo. E não querendo denunciar Maria, resolveu abandoná-la em segredo. Por que para nós essa passagem é tão importante? Porque São José quer ensinar a cada um de nós uma única coisa. Quando nós decidimos algo interiormente, é isso que nós vamos sustentar até o final, ao menos que exista uma intervenção de Deus. São José já estava decidido, a Bíblia diz que ele iria na caridade abandonar Maria sem denunciá-la. Mas a Bíblia faz questão de dizer que houve uma intervenção. E Deus fala com José dizendo: não tenhas medo. Calma lá, espera. No segundo momento, nós vemos que Deus fala por meio de um sonho. O sonho então aparece como um lugar da revelação de Deus. E quando a gente percebe o contexto bíblico, nós entendemos que o sonho é um espaço simbólico, é da escuta interior. E a Bíblia diz em Mateus 1, versículo 20, vamos ler juntos? José, filho de Davi, o que nós estamos percebendo é que se o sonho é um lugar de escuta interior, é preciso ter muita sensibilidade. Porque a gente muitas vezes acorda, e qual aquela sensação que a gente tem quando a gente sonha? E muita coisa misturada. Ou então a gente diz: e hoje eu sonhei alguma coisa, não me lembro. Em alguns momentos existem sonhos marcantes. E a maior parte de nós diz assim: eu não sei o que queria dizer isso. Mas São José está ensinando para a gente que existe um lugar simbólico da escuta interior, onde Deus pode se revelar. Ou seja, ele já estava decidido, uma palavra de Deus muda tudo. E o que é interessante, isso acontece no meio de um sonho. E isso para a gente é muito, muito importante, porque nós vivemos num lugar e numa sociedade de barulho, onde dificilmente nós temos a
característica da solitude. Até porque qual é a primeira coisa que você faz quando está sozinho? É ter a tentação de mexer nas redes sociais. E se a gente não se policiar, a gente estende isso ao longo de todo o nosso dia. São José teve a capacidade de ouvir a Deus pelo sonho, porque ele entendia que esse era de fato um espaço de escuta interior. Deus pode falar a cada um de nós. Deus deve falar a cada um de nós dessa forma. Depois, num terceiro momento, nós percebemos a obediência silenciosa de São José. Sabe o que é mais bonito, minha gente? É que talvez você pudesse ouvir essa palavra. Talvez nem a senhora, nem o diácono, que é muito espiritualizado, nem o outro diácono, que é muito espiritualizado, nem o seminarista, que é muito espiritualizado, talvez nenhum de nós vai ter o mesmo chamado de Santa Teresa d'Ávila, de ter revelações, de São João da Cruz. Talvez a gente não tenha. Talvez a gente não tenha nenhum chamado para fazer grandes milagres. Mas a gente aprende hoje com São José que essas são formas extraordinárias que Deus usa. E a maior parte do tempo, Deus usa a cada um de nós como usou São José. Pelo silêncio e cobrando, ou melhor dizendo, pedindo de nós simplesmente a obediência. Se você quer ser um grande santo, não fique preocupado se a tua sombra já está curando, se você impõe as mãos e a pessoa recebe uma cura. Não, talvez Deus não use a gente dessa forma. Eu sei que Deus usa alguns, mas a maior parte da igreja vai ser santificada por Deus à medida que se colocar numa postura como a de São José, a postura de uma obediência silenciosa. Mateus 1, versículo 24, a Bíblia diz: José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Se o nosso coração é rebelde, Deus fala, e o que é que a gente faz? Eu vou fazer do meu jeito. Depois, num quarto momento, queridos irmãos e irmãs, nós vemos em São José a paternidade como missão. Todos nós sabemos que a Virgem concebeu do Espírito Santo e que a missão de São José era de uma paternidade. Pai adotivo de Jesus. Mas quem, segundo a Sagrada Escritura, coloca um nome é justamente o pai. Você lembra no momento que Isabel estava grávida e perguntam ao esposo e ele manda cunhar e diz: João será o seu nome. Porque é próprio do ministério do pai, é próprio de quem é pai dar o nome. E assim é feito. São José, então, dá o nome ao próprio Jesus. Para a gente, queridos irmãos e irmãs, isso é profundamente importante, porque a vocação de José é de ser o guardião. Existem algumas passagens na Bíblia, principalmente no livro de Isaías, que fazem referências àquele que haveria de ser o guardião da casa do Senhor. E Isaías vai dizer quem Deus escolherá para guardar a sua casa. Segundo os grandes estudiosos, essa palavra é uma referência direta a São José para dizer: precisa ser alguém muito puro. E esse alguém é São José. Nós podemos guardar no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, a competência de um homem que pouco falou, mas que muito agiu. Que teve sonhos, mas não se encolerizou e disse: que a vontade de Deus vá à minha frente. Hoje é dia de São José, hoje é dia de honrarmos os pais, os Joséis, os trabalhadores, os artesãos, e dizer: terror dos demônios, valei-nos nas nossas necessidades. Eu gostaria de que o senhor e a senhora fechassem seus olhos, e gostaria de orar, pedindo a intercessão de São José. São José, homem justo e fiel, ensina-nos a escutar a voz de Deus, no silêncio do coração, na escuta interior, no sonho,
e em todos os momentos. Ajuda-nos, São José, a confiar, mesmo quando não compreendemos, a permitir que a obediência vá à frente das nossas emoções. Nós queremos obedecer, mesmo quando pareça impossível. Ajuda-nos a viver em fidelidade nas pequenas coisas do nosso dia a dia. São José, guarda também as nossas famílias, fortalece a nossa fé, conduz-nos ao encontro com teu Filho Jesus. Guardião das famílias, olhai para as necessidades que trazemos hoje no íntimo dos nossos corações e valei-nos nos momentos de discussão, de enfermidade, de desencontro, de necessidade. São José, especialmente nessa noite, oramos por todos os homens e pedimos essa capacidade de ser o guardião daquilo que é mais precioso, daquilo que Deus enviar para cada um de nós como missão. Valei-nos, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria, façamos o nosso ofertório.